Vamos de Antigo Testamento, abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Capítulo 7. Juízes, capítulo 7, eu vou ler o verso 19 e o verso 20. Livro de Juízes, capítulo 7. Eu vou ler o verso 19 e o 20, mas você vai deixar a sua Bíblia aberta que nós vamos passear por ela, amém? Quem achou, diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigia média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por... Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Estamos nós reunidos essa noite para ouvir falar de ti. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Esse altar é exclusivamente seu. Ministra sobre nós de forma gloriosa e poderosa. Que o ouvido ouça, que o coração receba. E que a operação do teu Espírito Santo haja conversão, transformação, libertação para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia! Eu não sei se todos vocês conhecem a história de Gideão. Gideão foi um personagem muito importante na Bíblia Sagrada. Israel tinha abandonado a fé, tinha apostatado a fé, e isso trouxe um sentimento de tristeza profundo no coração de Deus. Então Deus sentenciou a terra. Deus determinou que por 7 anos Israel se tornasse escravo de povos estrangeiros. Então o que isso envolveu? Isso envolveu muitas perdas. Você imagina uma nação que nasceu no coração de Deus para viver numa terra que emana leite e mel. Deus proveu todas as circunstâncias para que Israel desfrutasse do melhor dessa terra. Mas Israel caía sempre nas mesmas ciladas. Israel se esquecia do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e se prostrava a deuses estranhos. Ou então simplesmente abandonava o culto, né? Vou falar assim para você cansar. O culto tradicional, iam se afastando da presença de Deus. Então, Deus decide entregar as terras de Israel na mão de uns inimigos chamados midianitas. Vira para esse irmão e fala para ele. Você sabe repetir? Diga para ele, midianitas. Quem eram os midianitas? Quem eram os midianitas? O povo de Midian, uma região, né? Então, os midianitas se tornaram grandes inimigos de Israel. E Deus permite, então, que eles tomem toda a terra. Eles eram, a Bíblia vai dizer isso para nós, eles eram como gafanhotos espalhados sobre as montanhas. Israel ficava concentrada no vale, todo mundo junto, unido, com medo de morrer, e os inimigos nos altos montes, como gafanhotos. Então Deus chega e diz, por 7 anos a cidade está sitiada, e eles vão oprimir Israel. Então o que eles faziam? Eles não só guerreavam, mas eles saqueavam a comida, saqueavam as plantações. Então eles não destruíam por destruir. Então imagina um campo de trigo, demora não sei quanto tempo, 4 meses, 5 meses para florescer. Aí eles deixavam o campo de trigo lá. E os hebreus iam e trabalhavam a terra, até o trigo ficar no ponto para ser colhido. Aí o que eles faziam? Eles desciam em forma de um grande exército e tomavam toda aquela colheita. Eles não destruíam a terra. Eles simplesmente roubavam o fruto de um trabalho de muito tempo. E foi assim com o trigo, com as uvas, né, com o gado, com os animais. Israel trabalhava para oferecer
esse resultado para os midianitas. E não tinha como fugir disso, porque como eles estavam localizados nos altos montes, eles viam as movimentações e sabiam exatamente o que estava acontecendo. Então Israel foi saqueado por 7 anos. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, isso é uma maldição, irmão. Porque a Bíblia diz assim para nós, se você ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo, você vai comer o melhor dessa terra. E ele diz, você vai ser cabeça e não? E você vai emprestar e não? Então quando você tem que trabalhar para dar, para alguém roubar os teus frutos, tem alguma coisa errada, sim ou não? Então Deus permitiu que Israel sentisse na pele a perda, né, de todas essas circunstâncias, para que Israel desse valor ao Senhor. E aí, no momento desse, né, de conflito, Deus manda um anjo na terra. E esse anjo observa um homem chamado Gideão. Ele estava, a Bíblia vai dizer para nós, malhando trigo no lagar. O que é o lagar? É uma prensa, mas o que se esmaga no lagar? Uvas, né? Põe para mim, Felipe, por favor. Então, aqui, o anjo está ali, é um desenho, só para você entender. O anjo está ali em cima, observando o Gideão aqui, e essa piscina de pedra era o lugar onde eram depositadas as uvas. E ali eles pisavam as uvas para tirar o suco dela, né? E fazer o vinho, enfim. Então, como ela era profunda, o que o Gideão fez? O que ele conseguiu colher de trigo, ele leva para o lagar e põe lá para malhar o trigo, para bater no trigo, para o trigo soltar, né? Aquela palhazinha, e ele poder ficar com as sementes, e da semente fazer o pão, fazer a massa, fazer o que ele precisava. Mas ele teve que fazer isso no lugar escondido. Porque se ele malha o trigo no lugar onde eles sempre malhavam, o que ia acontecer? Os inimigos iam ver, iam tomar essa pequena quantidade de trigo que ele tinha. Põe a outra para mim. Aqui dá para ver bem, tá vendo? É uma piscina de pedra funda, onde se depositavam as uvas, e ali pisavam-se as uvas para a extração do vinho. Enquanto Gideão estava malhando o trigo no lagar, um anjo de Deus aparece para o Gideão. E esse anjo diz para Gideão, eu vim aqui para trazer boas novas, Deus escolheu você para libertar Israel da mão dos midianitas. Você imagina como ficou a mente de Gideão? Ele já estava vivendo essa escravidão por 7 anos. Ele já estava passando por saques e derrotas durante muito tempo. Então o anjo do Senhor se apresenta e anuncia para ele, o Senhor escolheu você, Gideão. E ele fica muito nervoso, ele começa a questionar a Deus, ele diz, não é possível, eu sou o menor da casa do meu pai, eu estou despreparado, né? Eu estou resumindo, mas vale a pena você ler a história toda, é muito bonita. E aí ele diz assim, se você veio enviado de Deus mesmo, fica aqui, que eu vou em casa, vou preparar um banquete e volto para te oferecer. Aí o anjo de Deus disse assim, pode ir que eu fico. O anjo é bobo nada, né? Aí ele foi, fez um preparado lá, uma comida bonita. Bota a primeira foto, Felipe, por favor. Não, a primeira. Volta lá. Isso. Aí ele volta com a comida que ele preparou, o anjo continua no mesmo lugar. Aí ele deposita aos pés do anjo o banquete que ele fez. Aí o anjo diz assim para ele, não, aqui não, põe na penha. Ou seja, põe sobre a rocha. E aí o Gideão tira os pratos, as comidas que botou os pés do anjo e põe sobre o lugar onde o anjo estava sentado. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque quem come no chão é diabo. Quem se alimenta de oferta colocada no chão é demônio. O anjo do Senhor falou, não, Gideão, não confunde os negócios não. A terra pode estar profanada, mas eu sei de onde eu vim, eu sei que eu sirvo. Sobe com a oferta e põe sobre a pedra, põe sobre a rocha, porque é assim que nós recebemos, é desse jeito que nós recebemos. Aí Gideão faz a obra, bota ali e conversa, participa daquele momento, o anjo vai embora, depois Gideão começa a ouvir a voz de Deus. E ele fica muito confuso, ele diz, é um chamamento muito importante. Será que Deus está falando comigo? Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes Deus fala com você e diz isso? Será que é Deus mesmo que falou comigo? Será que realmente é isso que Deus quer que eu faça? Deus não tem problema. Olha para mim.
Deus não tem problema quando a gente tem dúvidas a respeito daquilo que a gente ouve. Então você pode questionar Deus quantas vezes você quiser, Ele não vai ficar triste com você e não vai ficar chateado. Deus tem problema com rebelde. Então se você disser, Deus, foi o Senhor que me chamou de verdade? Aí o que o Gideão fez? Então vou botar um novilho aqui, um pouquinho de lã aqui sobre essa grama. Amanhã eu venho ver, se a lã estiver molhada e a grama seca, eu vou entender que é um sinal do céu. Aí ele vai lá no dia seguinte. O que acontece? A lã estava molhada e a grama estava seca. Aí ele não consegue se conformar. Ele diz, então Deus, vamos fazer um negócio. Vamos fazer o contrário. O Senhor molha a grama e deixa a lã seca. Para eu ter certeza aqui, ó. Não é assim, Grazi? De verdade. Que é o Senhor que está falando. Aí, no dia seguinte ele volta. O que aconteceu? A grama toda molhada. E a lã, aí deu ruim, né? Ele falou, então, Deus está falando mesmo. E é isso que Deus quer. Então aí, a partir desse chamamento, Deus começa a trabalhar na vida de Gideão. O primeiro teste que Deus faz com Gideão é Gideão enfrentar sua própria casa e família. Seu pai era idólatra, adorador de Baal. E ele ordena que Gideão destrua os postes ídolos e mate bois que o seu pai criava para ofertar a Baal. Ele junta os homens de guerra, vai lá e obedece a Deus. Então ele passa na primeira prova, no primeiro teste de Deus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, não pense que o propósito se realiza do dia para a noite. Deus vai te provar em vários detalhes. Deus falou, você ama seu pai, né, Gideão? Mas ele não me adora. Eu preciso que você destrua os postes ídolos dele. E o Gideão se submeteu à voz de Deus contra a idolatria do seu pai. E cumpriu exatamente aquilo que Deus pediu a Gideão. E aí, chega um determinado momento, e é isso que eu quero ler com você. Nós vamos ler versículo por versículo, porque esse texto é muito rico, tem muito segredo. E eu quero que você saia daqui convicto que o teu Deus é poderoso, amém? Começa a ler comigo no capítulo 7. Versículo 7, versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, ele recebeu esse título. Jerubaal significa aquele que enfrenta Baal. Lembra? Porque ele enfrentou Baal no poste ídolo do seu pai. Então eles começaram a chamar ele de Jerubaal. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu te entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão se levantou. Olha aqui para mim. Deus disse para Gideão, eu estou te levantando para destruir os medianitas, para destruir os inimigos que estão prejudicando Israel, saqueando Israel, fazendo de Israel escravo. E aí Gideão se apresenta diante de Deus e diz para Deus, eu tenho 32 mil homens que estão dispostos a ir comigo nessa batalha. E aí Deus chama Gideão e diz para ele assim, então Gideão, legal, mas tem gente demais. E o problema de ter gente demais é que eles podem achar que eles são bons o suficiente para fazer obras sem a minha presença. Eles são bons demais para acharem que eles podem guerrear e vencer os inimigos sem a minha direção e sem o meu poder. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, você é ramo. E diga, você precisa estar preso na videira. Sem Deus, nada podeis fazer. E aí Deus diz a Gideão, vai ter que ir embora, gente, desse turno aí. Porque esses 32 mil homens vão mais me atrapalhar do que cumprir o propósito. Continua lendo. Versículo 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo. Lê aí. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite.
Quando Deus nos chama para operar uma obra em seu nome, a primeira coisa que tem que queimar dentro do nosso coração é que obra nenhuma colocada por Deus, exposta por Deus, para ser vivida na minha vida e na sua vida, vai acontecer sem a presença dEle, sem o poder dEle. Então não basta para Deus você levantar a sua mão e dizer, eu quero fazer parte desse exército. Ele está olhando para mim e para você e tentando entender o seu coração e saber se realmente você está inteiro nele, ou se você veio só para fazer parte do exército, mas tem medo, tem vergonha, fica perdido mediante as circunstâncias. Deus falou para Gideão assim, tem 32 mil homens, mas tem gente dentro desse grupo, tímido e medroso. O que é a timidez? A timidez age como uma covardia muitas vezes. Você é impedido de dar passos para frente, por causa da vergonha, do constrangimento. A sua preocupação é muito mais em coisas, em pessoas, em circunstâncias, do que na palavra de Deus. Deus não falou com você que vai te abençoar. Ai, pastora, mas eu tenho medo. Ai, pastora, mas eu não sei. Eu me cobro muito. Se as coisas não saírem do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, ai, pastor, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão debochar de mim, as pessoas vão dizer que eu não sou o suficiente, que eu não estou pronto o suficiente, e eu vou dizer para você, não está mesmo. Porque para pertencer ao exército que vence propósitos, você tem que ter convicção de quem está lutando com você. Nada é sobre você, varão. Nada é sobre sua habilidade, sua inteligência, sua sabedoria, seus dons. Nada é sobre você. É tudo sobre aquele que prometeu cumprir o propósito. Então, se ele disse a Gideão, eu estou te levantando para vencer os midianitas, ele já te entrega a vitória, Gideão. Ele só precisava de homens para cumprir um protocolo. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, talvez Deus esteja esperando por você para cumprir protocolos. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque a vitória ele já deu. O decreto de vitória ele já declarou. Ele precisa de posicionamento. Aí Deus falou, tem 32 mil, Gideão, bonito para os homens. Mas dentro desse povo todo, tem os tímidos. Que não tem capacidade de enfrentar desafios. Eles correm por medo, por constrangimento. Não servem para fazer parte do exército. E ele diz, e além dos tímidos, tem os... na minha Bíblia, a palavra medroso em hebraico é hared, que é uma referência ao manancial de Arode, que é o lugar, eu vou mostrar para você, bonito, onde eles estavam, que significa temor. Então Deus falou assim, eu preciso que você tire os tímidos, mas eu também preciso que você tire os que têm temor, os que têm medo. Medo de quê? Medo de enfrentar a guerra, medo de passar pelo confronto, medo de estar dentro de uma situação perigosa. Amigo, dias maus nós vamos viver todos os dias. A consciência de quem participa do exército é saber quem é o teu comandante, quem é o teu general, quem está à frente dessa guerra. Tem muita gente se perdendo dentro do exército de Cristo porque tem medo. Ai, pastor, eu não gosto nem de falar esse nome que atrai de demônio. Atrai demônio, atrai diabo. Ai, pastor, eu não gosto de mexer com esse negócio não, que eu tenho medo. Quem é o teu general, varão? Nenhuma batalha perdida até hoje, nenhuma será perdida até a consumação dos séculos. O que a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor é colocar você numa ligação tão forte com Deus, você vai fechar o olho e vai. É É como o pai, a relação de um pai com um bebê. Você já botou um bebezinho na beira da piscina? E você dentro da piscina fala, vem, vem. E aí você vai dando passo para trás, dentro da água. O que a criança faz? Ela não está nem aí. Ela já viu que o pai dela está dentro da água. E que não importa a distância que ele está andando, ele vai estender o braço para pegar ela. O problema é que nós queremos fazer parte do exército, mas ficamos medindo a presença de Deus.
Será que Deus está perto? Ai meu Deus, será que Deus está longe? Ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa comigo no meio do caminho? Ei, crente, na autoridade do nome de Jesus, precisamos mudar esse quadro. E aí, para vergonha do Gideão, quantos homens foram embora? Quantos homens foram embora? 22 mil homens. Olha que vergonha. Imagina Jesus entrando aqui na igreja, com todo amor e doçura do mundo. Sai, 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 sai. 22 mil homens foram embora. Gideão ficou com quantos? Continua lendo comigo. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não. Então vamos ver primeiro lugar. Põe para mim, Felipe, por favor. Esse é Gan Halocha, é o parque em Israel. Quando você for comigo, eu vou levar você lá, com certeza. É um lugar paradisíaco, eles chamam de Jardim do Éden, de tamanha beleza. Essas águas são quentes, debaixo dessas águas tem um vulcão que aquece essas águas. Então, qualquer época do ano que a gente vai lá, a água está quentinha, uma delícia. E foi nesse lugar grande, porque a gente imagina assim, um córrego de águas. Quantos imaginaram? Deus chamando os homens para descer a um córrego de água onde eles podiam beber água. Mas eu preciso fazer você entender, com razão, não eram 5 homens, não era em catedral hoje aqui, eram 10 mil pessoas. Como que eu coloco 10 mil pessoas num riachinho estreito e muito comprido, para que essas pessoas pudessem ter acesso a essa água de um lado do outro? Você está conseguindo me alcançar? Então não era um riacho, era um lugar largo. Põe a outra para mim, Felipe. Olha que lugar lindo. Então tinha gente espalhada pelas 2 margens, né? Em grande quantidade, bebendo dessa água deliciosa. E Deus falou com o Gideão assim: olha a conversa de Deus com o Gideão. Isso é só para maduro. Essa conversa é só para maduro. Olha o que Deus falou com o Gideão. Ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali vos provarei. Quem vai provar? Quem vai provar? É Deus que prova o homem. É Deus que prova o homem para colocá-lo dentro do seu serviço, da sua obra ou não. É Deus que faz isso. Ele diz para Gideão: você é o meu escolhido para liderar, mas eu não deixei de ser o general. Eu não deixei de comandar essa batalha e essa guerra. E eu é que vou provar. Observa que ele não entrega o segredo para o Gideão. Lê com carinho. Ele diz: faze-o descer as águas, e ali eu vos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não. Olha o que Gideão disse: leva-os às águas, que eu vou provar esses homens lá. Podia provar de muitas formas e jeito. Podia mandar eles pular, ver se eles iam nadar, se eles iam se afogar, mandar correr. Eu sei lá o que Deus podia fazer. Mas ele não diz para Gideão a forma como ele vai escolher os homens. Ele diz para Gideão: aquele que eu te disser, esse não vai, esse não vai. E aquele que eu te disser, esse vai, então esse vai. E aí Gideão leva os 10 mil homens àquele lugar, Gran Halocha, que a gente viu lá no telão. E os homens se aproximam das águas. Continua lendo comigo. Fez Gideão, versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Então, quando chegou lá, que os homens já estão preparados,
e começam a beber a água. É porque assim, quem não foi a Israel tem um pouco de dificuldade de entender. O clima é muito quente e no inverno é muito frio. Então toda fonte de água é uma inspiração, é um oásis, né? Eles costumam dizer que Israel é uma terra verdejante no meio do deserto, né? Do deserto árido. Então, em todos os lugares de montanhas, quando a gente encontra mananciais de água, aquilo é um lugar de refrigério. Aquilo renova as nossas forças. Não foi diferente com aqueles homens. Quando eles chegam a esse local, os 10.000 homens, automaticamente eles correm para as águas. E cada um dá seu jeito. Uns querem beber água, outros querem se molhar, tomar banho, lavar o rosto, lavar as mãos. Cada um tem um jeito, né, de se refrescar. Então, quando eles começam a se refrescar, aí Deus diz para Gideão: observa 2 comportamentos. O primeiro, observa quem vai levar a mão e lamber a água igual cachorrinho. Esse é um grupo. O segundo grupo, você vai observar quem vai ajoelhar à beira das águas. Aí você observa esse segundo grupo. E dentro desses 2 grupos, um eu escolhi para mim e o outro eu estou reprovando. Então, vou mostrar para você como é que funciona. Cadê Bruninho? Vem, Bruninho. Bruninho é meu parceiro. Segura minha espada aqui, por favor. Vem. Chegou na beira das águas. Aí Deus falou assim para o Gideão. Tá calor, né? Deus falou assim para Gideão: observa quem é que vai lamber as águas como o cachorro lambe. E observa o grupo. Faz aqui em cima para eles verem. E observa o grupo que vai ajoelhar assim, enfiar a cara na água, lavar o sovaco. Aí Deus falou assim: os que se comportarem dessa forma, que colocarem os 2 joelhos, fica paradinho aqui igual estátua, os 2 joelhos no chão, a cara na água. Isso. Aí Deus falou assim: quem se comportar dessa forma, manda embora. Eu não quero no meu exército. Manda embora. Eu só quero comigo. Vem, dobra essa perna. Isso. Mão na espada. Leva a outra mão na água e leva a água na boca. Os que lamberem a água, como o cachorro, esse separa, porque esse eu quero no meu exército. Por que Deus toma essa decisão tão específica? Que para nós não importa, está todo mundo bebendo água, se refrescando, está muito calor. Por que Deus é objetivo em relação a esse posicionamento? Você pode dizer assim para mim: pastora, no fundo, estava todo mundo debaixo da mesma intenção. Todo mundo queria beber água. Pode ficar de pé. Bate palma para ele. Todo mundo estava debaixo da mesma intenção. Queria beber água, se refrescar. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Quem disse que para ser comissionário para um exército de Deus, você só precisa de boa intenção? Deus não quer sua boa intenção. Deus quer o seu posicionamento. Pastora, mas eu não tive a intenção. Não importa para Deus. Eu não queria fazer dessa forma, não importa para Deus. Mas ninguém me ensinou que eu tinha que botar um joelho assim, dobrar o outro, inclinar, levar água. Não importa para Deus. Por quê, pastora? Porque Deus não está olhando intenções. Deus não está olhando o que passa na sua mente. Deus está olhando o seu posicionamento. Uma vez que Gideão te escalou para fazer parte de um grande exército para vencer os midianitas, não dá mais para ter comportamento de gente que não tem compromisso com o exército. Você não pegou, não. Não importa se a gente está à beira do rio para se refrescar por causa do calor. Agora você não é mais um homem comum, você é integrante do exército. Se comporte como um integrante do exército. Pastora, mas nem na hora do lazer, varão.
Gente que bota os 2 joelhos, se refresca, esquece da vida, faz isso nas festas, faz isso dentro de casa, na presença dos filhos, faz isso nas reuniões de bagunça, esquecem que foram chamados para fazerem parte do exército. E aí o que acontece, pastora? Deus diz, levanta, tchau. Deus não quer suas boas intenções, Deus quer seu posicionamento. Deus te chamou sim ou não? Deus chamou você para uma obra sim ou não? Então esqueça que você teve vida no passado. Esqueça que você fez. Amigo, quem gostava de rodinha, de bebida e de pagode, esqueça, isso não serve mais para você. Ah, pastora, mas eu tinha afinidade. Esquece, não serve mais para você. Por quê, pastora? Porque morto não faz escolhas. Se você morreu para o mundo e nasceu para Cristo, agora as escolhas têm que ser dele para você. Ah, pastora, isso é uma questão de temperamento. Ah, eu sou brigão, eu sou respondão, eu sou malcriado. Varão, na beira do rio, Deus vai dizer para você, tchau. Sabe por quê? Porque para pertencer ao meu exército, você precisa de posicionamento. Você foi chamado? Fui. Então como é que se bebe água? Abaixa aqui, a mão aqui, ó, na espada. O meu inimigo pode vir de qualquer lado, do alto monte ou dos vales. Eu estou bebendo água, eu estou me refrescando, mas aqui, ó, eu não abandonei o propósito pelo qual Deus me chamou. Por que tem muita gente se perdendo? Porque as pessoas acham que fazem parte do exército de Cristo quando estão aqui. Aí quando vão para casa, é um rio de palavrão. Se vestem como querem, falam o que querem, se comportam como querem. Frequentam ambientes que Deus não está lá. Mas aí quando Deus diz assim, tem guerra, aí vem com a espada aqui, ó. Estou aqui pronto para a guerra. Você nunca mais vai esquecer essa mensagem. O olhar de Deus dizendo, então, quem bebe água lambendo não faz parte do meu exército. Quem se dobra diante dos prazeres, do refrigério, das coisas dessa terra, não faz parte do meu exército. Ah, porque pastor é o que é bom para mim, não faz parte do meu exército. Não é sobre você, não é o que você quer, é a vontade de Deus, é a verdade de Deus, é a obra de Deus, é o que Ele quer para nós. Aplauda o Senhor. Aí Deus falou para o Gideão, fica de olho, fala nada. Vê quem vai ajoelhar, vai tomar banho. E vê os que vão segurar a espada aqui, ó. E com a outra mão vão se refrescar. Vigilantes. Separa eles. Vê o que a Bíblia diz. Versículo 6. Foi o número dos que lamberam, levando mão à boca. Quantos? E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber? Número não diz nada não, varão. Eles tinham 10.000 homens, todos desaprovados pelo Deus Altíssimo. 300 se portaram como verdadeiros guerreiros, verdadeiros homens, que entenderam o seu chamado e o seu propósito. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós essa noite, na autoridade do nome de Jesus? Cuidado com a forma que você está bebendo água. Porque o discurso da graça é, Deus conhece o meu coração. Mas o discurso da noiva que vai ser levada aos céus em arrebatamento é, se posicione como um guerreiro, não como alguém que ainda está vivo em si mesmo. Se você morreu e ressuscitou em Cristo, o comportamento tem que mudar. Ah, quando eu fico com raiva eu chuto tudo, eu quebro tudo mesmo. Você está bebendo água de joelho. Por quê, pastora?
Porque quem aprendeu a fazer parte do exército, diz não ao seu eu. Aqui, eu estou com a mão na espada. É hora de me refrescar, eu vou me refrescar, mas eu não vou perder a minha visão. Muitos homens desceram as águas e se comportaram com os 2 joelhos dobrados e tomaram banho, fizeram aquela farofa toda que o Bruno fez aqui, porque olharam para o lado. Ficaram na beira da água olhando, vou ou não vou, faço o quê? Aí o cara que estava do lado se jogou, ele disse, então pode, está liberado. O que é liberdade para o seu irmão pode ser o teu tropeço. A gente não desce as águas imitando pessoas, a gente faz escolhas sobre propósitos. Sobre propósitos. Por que você está se comportando assim? Se joga, se lava por inteiro, meu amigo, eu morri para o mundo. Quem eu era, eu não sou mais. O que eu fazia, eu não faço mais. Como eu me comportava, eu não me comporto mais. E agora eu quero que o meu pai olhe para mim e diga, bendito é o meu filho que tem me obedecido e tem estado debaixo da direção que eu estou dando a ele. Você é dos que dobra o joelho ou você é dos que segura a espada? A tua escolha vai determinar o teu fim. Jesus deve estar cansado de uma geração de multidões que são todos desaprovados pelo Espírito de Deus. Por quê, pastora? Porque não querem morrer. Não querem abrir mão dos velhos costumes. Não querem se sujeitar o caminho da verdade. Ah, pastora, Deus é amor. É. E glória a Deus por isso, senão não tinha ninguém aqui hoje. Mas a sua palavra é irrevogável. Se Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. E vai viver e vai experimentar a linha dos obedientes. O que Ele mostrou para o Gideão? Você pode ser um líder de 30 mil homens, 32 mil homens. E no fundo entender que desses 32 mil, só 300 se comportavam debaixo de um verdadeiro propósito e chamado. E eu não vou vencer os midianitas por causa do exército ou por causa da quantidade dos homens. Eu vou vencer os midianitas porque eu decidi vencê-los. Não importa o tamanho do seu inimigo, não importa o tamanho da sua guerra, não importa o tamanho da sua batalha. Se Ele diz que a vitória vem, qual é o seu papel? Comportamento. Você não vai vencer inimigo na espada. Quem guerreia é Ele, mas precisa estar atento. Você precisa cumprir o seu papel, fazer a sua parte, para que na hora da vitória o nome do Senhor seja glorificado. Leia aí comigo, por favor. Então disse o Senhor a Gideão, versículo 7. Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. E entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu. Pegue o seu banquinho e saia. Não serve. É com esses 300 que entenderam que agora eles não são cidadãos comuns. Agora eles fazem parte do exército do Deus vivo. E eles estão se comportando como integrantes do exército do Deus vivo. E é com esses 300 que você, Gideão, vai vencer os midianitas. E aí Deus dá na madrugada para Gideão a estratégia. Eu não vou ler, que pelo Filipe eu tenho só 6 minutos. Mas Deus dá uma direção para Gideão. Deus diz para Gideão, divide o batalhão em 3 companhias. Falei bonito, cadê o Marco? Falei bonito, falei Marco. Divide em 3 e 3. E aí, você escolhe uma para estar à frente. E esses 100, cada pelotão com 100,
eu preciso que eles estejam debaixo da minha direção e da minha orientação. E Deus fala para eles: o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês carreguem na mão o chofar, ou a trombeta, que está escrito na sua Bíblia, é aquele instrumento. Cadê o Johnny? Quem não sabe é aquele instrumento ali que está na mão do Johnny. É um instrumento de som que Deus escolheu para entoar vitórias, para anunciar a derrota do inimigo contra Israel. Foi esse instrumento que Deus usou para derrubar as muralhas de Jericó, quando Josué deu a ordem para ser tocado. Então, Deus disse a Gideão: eu quero que os 300 carreguem numa mão o chofar, a trombeta, e na outra mão um cântaro com uma tocha dentro. Um cântaro vazio. O que é um cântaro? O que é um cântaro? Um vaso de barro, né? Tem uma boca diferenciada. É um cântaro. Era o instrumento, o elemento que se utilizava para retirada de água, para guardar água. Só que Deus falou para Gideão: tem que estar vazio o cântaro, sem água. E dentro, uma tocha acesa, um cabo de madeira e uma tocha acesa. Então eles vão carregar o vaso numa mão e vão carregar o chofar na outra. E esses grupos se colocam em posição estratégica. Quando eu disser que chegou a hora, o que eles vão fazer? Eles vão retirar as tochas de dentro do vaso, vão jogar os vasos no chão e vão tocar o chofar. Então põe para mim, Felipe. Eu arrumei um desenho. Não tem outro não? É esse mesmo? Tá ótimo. Observa que tem na mão a tocha com fogo aceso. Na outra eles estão tocando a trombeta ou o chofar, esse chifre, né, do animal. E no chão eles tacaram antes os vasos. O que Deus fez? Pastora, que coisa de maluco. Deus é assim. Eles eram 300 contra uma multidão de midianitas espalhados por todos os montes e vales. Então o que Deus proporcionou? Barulho. Quando os 300 jogaram os vasos no chão e aqueles vasos quebraram, foi um barulho. Pá! E o clarão das tochas sobre o alto iluminaram de onde eles estavam vindo. E eles então imediatamente começam a tocar o som do chofar. E o que aconteceu com a aldeia? Quando eles olharam, o primeiro som ensurdecedor. Quando eles olharam, eles só enxergavam o fogo. Observa que tem um caminho de fogo que vai até lá embaixo. Está vendo na imagem? Amigo, quem é que ia contar que só tinham 300 homens? Quando eles olharam, aquilo parecia um exército de 50 mil homens. O barulho era tanto, a Bíblia diz para nós, que eles começaram a guerrear entre eles mesmos. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E Gideão e o seu exército estão invadindo a terra. E eles começam a ir embora. Lê comigo. Versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias. E deu-lhes cada um as suas mãos, trombetas, cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às mediações do arraial, como fizera eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial. E lhes direi: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguraram na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e os soldados do exército do Gideão, o que eles fizeram? Quebraram o vaso, quebraram o cântaro, levantaram a tocha de luz e tocaram o chofar. E permaneceram intactos aonde eles estavam. Quem fugiu?
Quem fugiu? Os medianitas. Os inimigos bateram em retirada. Todos eles bateram em retirada. Pastora, essa estratégia que Deus usou é muito doida. Eu também acho. Talvez se fosse hoje, Deus pudesse usar de coisas mais modernas. Mas naquela época era o que ele tinha. Não só para criar o som que ele precisava para trazer medo aos midianitas, para impor respeito, apesar de um número do exército tão pequeno, mas também para deixar uma mensagem poderosa para mim e para você. Toda vez que um vaso, que um cântaro é jogado no chão, para ele quebrar, ele faz muito barulho. Isso chama muita atenção. O problema é que Deus não queria que a atenção fosse do barulho do cântaro que se quebrou, mas da luz que estava dentro dele. Quando o vaso se quebrou e todo o arraial ouviu aquele barulho, eles levantaram as tochas acesas sobre o alto. Pastor, o que isso significa? Deus é que tem poder de quebrar o homem. E ele joga no chão o homem e quebra o homem. E você diz assim, pastora, faz muito barulho quebrar o homem. Chama a atenção de muita gente quebrar o homem. Mas o único propósito de Deus lançar vasos dos cântaros no chão é que a luz que ele colocou lá dentro volte a brilhar. E que confunda os inimigos quando eles erguem as tochas com as luzes. E eles tocam o som do chofar. O que o exército dos midianitas viu foi um mar de luz acesas. Eles se portaram como integrantes aptos a fazer parte do exército do Gideão. Mas Deus precisava dizer para eles, o vaso é você. E ele pode se quebrar a qualquer momento. Mas a glória que está dentro de você, a luz que ilumina os seus dias, a luz que pode transformar a tua vida, essa nunca se apagará. Essa será elevada aos altos montes para que todo o olho veja. O vaso quebrado não é para ser adorado ou para ficar sendo bajulado. Deus quer que o olho veja a luz. Que todo homem observe a luz que Deus quer emanar sobre a terra. E aí, amigo, com o som do chofar, Deus decreta a vitória sobre aquele povo. E a história é muito famosa. Até as nossas crianças sabem. Gideão venceu a guerra com apenas 300 homens. Pastora, o que a senhora quer dizer para nós nessa noite? Nós vamos passar por inúmeras provações. Deus primeiro vai testar a tua fidelidade dentro da sua própria casa. Como ele fez com Gideão. Você ama o seu pai, Gideão? Mas ele é adorador de Baal. Eu preciso que você quebre os seus postes ídolos. E Gideão foi e obedeceu a Deus. Depois Deus se apresenta a Gideão e diz, eu quero que você seja o grande libertador e me ajude a ganhar essa guerra, vencer a guerra contra os midianitas. E Gideão apresenta para Deus 32 mil homens. E Deus olha para Gideão e diz, Gideão, aprenda outra lição, eu não divido a minha glória com ninguém. Se os 32 mil homens vencessem os medianitas, era a glória deles e não a minha. Deus leva Gideão à beira do Ganralocha, aquele lugar de águas, para testar o seu exército, depois de já ter separado os tímidos e os medrosos. E mais uma vez faz Gideão aprender. Não se engane com a intenção do coração das pessoas. O posicionamento fala muito mais alto do que elas pensam. O comportamento mediante as circunstâncias fala muito mais alto do que qualquer discurso bonito. Observa Gideão. Depois que ele separa e manda embora e fica com 300 homens. 9.700 homens são despertados, vão embora. E ele fica com 300 homens. Gideão achou que estava tudo certo. Que agora Deus ia vencer a guerra.
E aí Deus diz: vocês não vão na espada. Gideão, guerra que eu declaro vitória, o meu exército não guerreia. Sou eu que guerreio por eles. Joga o vaso no chão, quebra o vaso, faz barulho, mas impõe sobre o alto a minha luz e deixa que todo mundo veja a minha luz. É por Deus, é pela espada e é por Gideão, e o Senhor nos dará a vitória. Aleluia, aleluia. Fique de pé no seu lugar. Pergunta para esse irmão que está ao seu lado: você é daqueles que lambe a água? Ou você é dos que dobra o joelho? Se uma vez na história da sua vida você se portou debaixo de comportamentos que hoje você entende que desagrada ao Senhor, essa história do passado não te pertence mais. O mulherengo tem que ser marido de uma mulher só. O falastrão enganador tem que fazer como Zaqueu fez, descer da árvore e falar para Jesus: onde eu preciso restituir aqueles que eu roubei. Porque comportamentos falam mais que pensamentos. Aonde você tem vivido a sua história? Como que você tem se comportado mediante as circunstâncias adversas? Você faz o que o seu irmão faz, porque você não sabe o que fazer. Ou você entende que Deus deu uma palavra só para você, e que é o seu posicionamento que vai determinar a sua vitória. Pastora, mas ninguém faz o que a gente faz. Eu prefiro ser os 300 do que fazer parte dos 9.700 que foram mandados de volta para casa. Pastor, o evangelho hoje é leve, é maduro. O evangelho hoje não é tão pesado. Por que colocar esse peso na gente? Jesus é perdão, é amor, é graça. Não, querido, eu quero formar você como parte integrante do exército vitorioso. Não de um exército envergonhado. Você faça parte, escolha fazer parte de um exército que vence. Por estar dentro do comportamento que agrada ao coração de Deus. Lá na minha casa ninguém faz isso. Lá na minha casa, pastora, todo mundo se comporta do jeito errado. Vai dobrar o joelho como eles ou vai segurar a espada? Depois de passar na primeira prova, Ele vai fazer você quebrar o vaso. Para você entender que o vaso não vale nada. O que realmente tem valor é a tocha acesa. É a luz. Isso aqui vai virar pó um dia. Mas o que Ele colocou aqui dentro vira herança para todos aqueles que assim quiserem ouvirem. É isso que Deus tem que fazer na sua vida.